Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia de Santo Agostinho, Zhao Hong e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes e como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais, e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: somos chamados à fidelidade mesmo na incompreensão e na perseguição. O Evangelho de hoje toca em algo muito sublime em nós, que é o desafio de suportar os desafios que a vida impõe. Porque ao vivermos em comunidade, seja nesta aldeia global, seja nesta situação de família, comunidade, o Senhor quer que nós confiemos totalmente nele. E por isso ele começa o Evangelho dizendo que muitas vezes nós somos como ovelhas que estão no meio dos lobos. O problema é quando a gente acaba se tornando um lobo perseguindo as ovelhas. Aí é um desafio e um grande problema. Mas, ao vencermos com o Senhor os pecados que muitas vezes a gente vai colocando no nosso caminho, no caminho dos outros, e às vezes até atrapalhando, hoje nós precisamos deixar ser conduzido como ovelhas, para que a gente mude de vida e ajude os outros a mudarem os seus caminhos. Então o Evangelho diz que a gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente confia demais nas pessoas. É um problema, porque o fato de amar é uma coisa, e amar é incondicionalmente. O problema é nós darmos muita autoridade para que as pessoas humanas façam o que quiserem com as nossas vidas. E às vezes a gente acaba cedendo para uma coisa ou outra, porque aquela pessoa colaborou em comprar minha casa, para me ajudar, outro porque se tornando meu padrinho de casamento, muitas vezes colaborou com uma situação difícil que eu estava passando. E aí eu acabo entregando a minha vida, porque agora eu não posso questionar, Não. O Senhor quer que a gente tenha discernimento nas coisas. Uma coisa é a pessoa colaborar, ela não fez mais que a obrigação dela. E a gente não tem que ficar difamando as pessoas por causa dessa realidade. Mas dá total poder, porque recebemos algo material, porque alguma situação a pessoa nos ajudou a resolver, nós estamos sendo incongruentes com essa realidade. E aí a gente está permitindo que um ser humano tenha mais poder e autoridade na nossa vida do que o próprio Deus. Então aqui a gente precisa diferenciar uma coisa e outra. Por isso que a gente tem que ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Se a gente conseguir fazer desta forma, nós vamos conseguir estar sempre atento e vigilante a tudo que está acontecendo em nós e aprender a olhar com o olhar de Deus para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Depois, na segunda parte do Evangelho, vai tratar sobre a questão da perseguição. E muitas vezes a gente não tem palavras prontas. A gente não sabe muitas vezes ter os comportamentos para lidar com tudo aquilo que está à nossa frente e que não deu tempo da gente se planejar, não deu tempo... Veio, simplesmente chegou, está ali, quer que nós resolvamos. E o Senhor está dizendo,
Não confio em você, confia em mim. Eu te darei a palavra que você precisa, eu te darei o comportamento que você necessita para que a situação ocorra da maneira que eu quero. Se é desta forma, então a gente tem que tirar aquela palavra preocupação da nossa vida, que é a situação de ficar preocupado. A gente precisa estar livre, entregar tudo nas mãos de Deus. É simples de fazer isso? Claro que não. A gente sofre muito, porque nós estamos acostumados com bajulação, estamos acostumados com a realidade dos elogios, nós estamos acostumados com privilégios, com confortos, bem-estar, e tudo isso tira dos nossos nichos sociais, nos tiram de muitas realidades que nos fazem ficar de uma forma até mórbida, acomodadas. O Senhor diz, se isso acontece, porque tem algo que precisa ser transformado na vida de cada um de nós. Se Ele permite, é porque Ele quer transformar algo em nós, sermos lapidados. E o Evangelho termina dizendo que isso tudo muitas vezes vai acabar acontecendo, que uma família que não está vinculada totalmente ao Senhor, ela entre si vai se dizimar, né? E aí ele vai dizendo que o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Então é uma realidade. Tudo isso acontece porque se a gente não vai trabalhando as nossas realidades, pecados interiores, nós vamos cada vez mais deixando de ser reconhecidos como cristãos. E ele termina dizendo o Evangelho que não tenha medo, que antes que venha o Filho, Ele fará com que a sua verdade possa reinar. Então, a frase de hoje que a gente precisa tomar para nós é a seguinte: somos chamados à fidelidade mesmo na incompreensão e na perseguição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.